Simbora, simbora, turma. Agora estamos ao vivo, 7 horas e 15 minutos, um pouco mais tarde que o padrão. Começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Para vocês, a conexão tá ok, gente? Pergunto porque eu não estou em casa, eu estou aqui em São Paulo e não sei se a internet vai funcionar a contento. Espero que sim. Dê um oi aí. Como é que vocês estão? Semana foi boa, tranquila? Tudo em paz? Graças a Deus. Por aqui também tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo caminhando. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Quem daqui acompanhou a questão recente, a crise diplomática envolvendo Índia e Canadá? O governo do Canadá, na verdade, o primeiro-ministro do Canadá, tem alguém que mora no Canadá aqui? O Justin Trudeau, ele deu uma declaração relacionando o assassinato de um canadense de origem indiana, seguidor de uma religião chamada de Sikh, o Sikhismo, tá? Ele acusa a Índia de ter assassinado esse rapaz que está na lista de terroristas da Índia, naquela região de Vancouver, a mais ou menos 30 quilômetros de Vancouver. Uns caras mascarados se aproximaram dele, parece que ele estava no caminhão, e metralharam o Hardeep Singh Nihar, tá? Ele foi morto. E só para vocês entenderem, isso daí foi, Rafa, eu coloquei no grupo fechado já. Só para vocês entenderem isso daí, vejam bem, esperava-se, ou talvez algumas pessoas esperavam, que o mundo ocidental pudesse comprar essa briga do Canadá e criticar de maneira feroz, criticar fortemente a Índia. E não foi o que aconteceu. Estados Unidos, grande aliado histórico do Canadá, e tantos outros países não engrossaram ou não colaboraram com o coro do Justin Trudeau. Ou seja, a Índia matou, se envolveu no assassinato de alguém em outro país, dentro de outro país, e a gente não vai se meter, se relacionar diretamente com isso daí. A gente não vai emitir opinião sobre isso. Todo mundo deve saber aqui que até 2030 existe uma expectativa da Índia superar a economia japonesa e a economia da Alemanha. A Índia tem crescido. E a Índia funciona como um contrapeso ao poder chinês. Entendem como é a situação? Então, os americanos já estão em rota de colisão com a China. A Índia é um contrapeso nesse processo. País asiático, maior população do mundo, potência nuclear, grande mercado de importação, grande mercado de exportação. Várias empresas americanas estão deixando sua produção da China e experimentando migrar a produção, com destaque para Apple para a Índia. O iPhone já é produzido também por lá, e aí os caras não querem comprar essa briga. Só a título de curiosidade, se alguém aqui já foi para o Canadá algum dia, deve ter percebido que no Canadá tem muitos, mas muitos indianos. Muitos indianos que seguem o hinduísmo, muitos indianos que são islâmicos, seguem o islamismo, e muitos indianos que seguem o sikhismo. Por que tem muito indiano no Canadá? A população do Canadá é muito pequena. O Canadá tem 10% da população dos Estados Unidos, com uma área geográfica muito maior. O Canadá é top 3 mundial em proporção, em tamanho de território. Então, é um país gigante com uma população muito pequenininha. O Canadá tem falta de mão de obra em alguns setores. Por isso que o Canadá ele acaba abrindo suas fronteiras para a mão de obra, principalmente quando você tem uma mão de obra qualificada. Outra coisa, tanto o Canadá quanto a Índia
participaram da história do Império Britânico. Então, similaridade na questão da língua, no que pese que no Canadá, a região de Quebec, você tem o francês também muito forte, mas os dois países, tanto a Índia quanto o Canadá, são membros da Commonwealth, que é a Comunidade dos Estados Britânicos. É um grupo de países, é um grupo formado por países que, um certo dia, já participaram, já fizeram parte do então Império Britânico, tá? Que chegou no seu auge aí no pós-Primeira Guerra Mundial. Então você tem um fluxo muito grande. Quem vai para o Canadá tem muito brasileiro, tem muito indiano, muitos árabes e asiáticos no contexto geral e também, lógico, tem canadenses, tá? Para quem perguntou, o sikhismo ele foi fundado no século XV, tá? Na fronteira entre Índia e Paquistão, na região do Punjab. Eles querem criar o próprio país. São cerca de 25 a 30 milhões de seguidores espalhados pelo mundo, ou seja, é uma população numerosa, e desses 25 a 30 milhões, 35 milhões, 700 mil residem no Canadá. Então, a maior proporção deles, fora da Índia, fica no Canadá. Tá? Lá na Índia, eles são minoritários, como eu disse para vocês. A Índia tem mais de 80% da população de origem hindu. Aí você tem a segunda maior proporção de muçulmanos e, na sequência, você tem outras minorias com destaque para o sikhismo. Eu só sei que esse cara que foi morto, ele estava na lista de terroristas da Índia por tramar contra o governo e, desde então, ele morava no Canadá. Ele vivia no Canadá. Mas a Índia, que há tempos queria, no caso, interceptá-lo. Lembrando a vocês que os Sikhs se envolveram no assassinato, na década de 80, da primeira-ministra da Índia, a Indira Gandhi, que apesar desse nome Gandhi, não tinha grau de parentesco com Mahatma Gandhi. Ela foi assassinada por 2 Sikhs que eram membros da sua guarda pessoal. Tá? Também sequestraram um avião da Air India, inclusive um avião, estava vendo aqui, o avião que eles sequestraram da Air India, ele voava de Montreal, no Canadá, para Londres. Explodiram um avião, 329 pessoas morreram. Então, eles são relacionados com vários assassinatos. Não quer dizer que todos os seguidores apoiem isso. Claro que não. Óbvio que não. É a mesma questão do Islã. São minorias radicais com grupos armados que tocam o terror. Principalmente agora, que a Índia está com nacionalismo hindu muito forte. O Narendra Modi percebeu que a religião por lá, junto com a política, tem levado muito voto e popularidade. Ele proibiu vestimentas islâmicas, proibiu manifestações de minorias religiosas, tem o apoio do parlamento, tem o apoio do judiciário, e aí, resultado, a Índia vive esse embate aí muito forte, envolvendo grupos étnicos, mas principalmente grupos com preferências religiosas distintas, tá? Só mais um detalhe do Minuto Geográfico de hoje. O Quênia disse, país africano, que vai liderar a missão de paz no Haiti. Missão de paz no Haiti não funciona. O Brasil liderou a missão de paz no Haiti entre 2004 e 2017. E vejam a situação do país. Missões internacionais não vão resolver o contexto. O problema do Haiti não é quantidade de policiais, no que pese que eles são bem-vindos para tentar manter a ordem. A questão do Haiti é corrupção, tá? Pouquíssimos investimentos em saúde, em educação. É um país que tem problemas geográficos naturais, como terremotos, rota de furacões e afins, mas não achem que pegar 2.000 soldados do Quênia, logo o Quênia, que é cheio de problema, tá? Logo o Quênia, que tem problema de centralização política muito forte, não vai resolver a questão do país. Infelizmente, vão movimentar dinheiro, muita gente vai enriquecer
com essas missões de paz, mas o principal não será resolvido. Beleza, turma? Só um detalhe, a Índia suspendeu vistos para os canadenses, Canadá expulsou alguns diplomatas, a Índia expulsou também, eles estão no meio desse jogo aí muito forte, mas eu penso que o Canadá não vai comprar essa briga não, o Canadá vai ter que recuar, porque viu que não tem um apoio externo significativo. O encontro de Lula com Zelensky. Olha, a participação de Lula no G20, eu gravei um áudio lá para o grupo, tá? Falando sobre a participação dele no G20. Aí se eu for repetir tudo aqui, a gente vai ficar mais meia hora, mas eu falei lá a minha opinião, e ele se reuniu com Zelensky. O encontro entre os dois não quer dizer nada, meramente protocolar para fotografia. O Brasil não se comprometeu com nada em relação a Zelensky, só disse que apoiava a criação de um clube da paz, formado por 5, 6 países que vão tentar estabelecer a paz, mas o que eu estou percebendo é que Zelensky saiu dessa Assembleia da ONU mais isolado. Primeiro, porque a Assembleia foi esvaziada. Segundo, que ele não foi tão requisitado. A imagem de popstar de Zelensky, ela tem diminuído. Inclusive, os americanos negaram novas ajudas militares bilionárias. O pacote de ajuda militar dos Estados Unidos foi bem abaixo do esperado. Ele quer que os americanos doem mísseis táticos militares. Os americanos disseram que não, porque os americanos dizem, se eu der essa arma para vocês, pode ser que a Rússia queira escalar por conta disso e a situação piore. A Rússia que tem armamento nuclear muito forte. Que mulher linda da gota. Vai para onde desse jeito? Lindona. E aí, resultado. Dá um oi aqui pro pessoal. Só um oizinho. O oi dela é discreto. E foi muito discreta a participação, tá? Não se comprometeu. E a Polônia, 90% das armas que chegam na Ucrânia passam pela Polônia. A Polônia também já disse que tem que refazer o seu estoque e que não dá para permanecer com toda aquela ajuda que havia do início do conflito. Pessoal, 19 meses de guerra, não é pouca coisa não. Então, eu acredito que essa guerra vai durar ainda bastante, vai permanecer, mas quem sabe possa sair alguma declaração recente daqui para frente. Tranquilo? Beleza, turma. Não, a Ucrânia não está na OTAN, ela não entrou para a OTAN. Turma, ela quer entrar. Esse é o principal motivo da guerra, inclusive. Eu vou indo, pessoal. Saúde e paz. Sexta-feira extraordinária. Eu vou descer com a Patrícia agora, que ela vai para a aula. Eu vou dar uma corridinha aqui, depois eu vou trabalhar. Tá fazendo solzinho hoje aqui em São Paulo. E a gente vai se comunicando. Se a Ucrânia aceitar ceder territórios, isso é muito ruim. Se a Ucrânia ceder os territórios para a Rússia, isso vai abrir um precedente muito perigoso. A Rússia vai achar que pode fazer o que bem entende. É complexo. Tranquilo? Beijão. Saúde e paz. Simbora, moer.